Seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar todos de pé, vamos fazer as nossas preces, rogar a Deus por todas as nossas intenções deste domingo. Deus do céu, tiraram aqui do lugar. A cada prece nós vamos responder: mandai, Senhor, o vosso Espírito. Todos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pela Igreja que vós fazeis santa e que sempre necessita da vossa misericórdia, para que nunca se canse de anunciar o Evangelho do perdão e para que seja sempre fermento da fraternidade, rezemos. Por todos aqueles que sofrem as consequências desumanas da guerra e da violência, para que seus corações transbordem de esperança na busca autêntica da paz, rezemos. Pelos avós e pelas avós e por todas as pessoas idosas, para que seu testemunho de fé, de amor à família e suas experiências de vida sejam acolhidos e valorizados como dons preciosos para as novas gerações, rezemos. Por todos nós, para que tenhamos o discernimento de construir relações humanas pautadas pela cumplicidade, pela fidelidade e pela amizade, rezemos. Vamos rezar pela alma de João Moro, Estela Degan, Armando Moro, Aparecida Moro, Palmira Birello, Olímpio Birello, Regina Rebelato, Rosa Galana e por todas as almas. Por 2 meses de falecimento de Alzira Pacarcoa Rosselli, 5 anos de Dercy Fátima de Paula. Ação de graça também pelo aniversário de 74 anos da Maria Aparecida Pescadora e também de Jane Vidal, rezemos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Vamos iniciar a Santa Missa cantando. Também rezamos em memória da alma de seu Zé Petrone, do seu Zé do Apostolado. Hoje celebramos a missa de mês, também da Dona Elza Aparecida Hernandes. Também rezamos em favor da Amanda Almeida Costa, em favor do Francis,
em favor de Elizabeth Hernandes Santos, do seu Francisco Greco. E lembramos que no dia sábado que vem, 3 de agosto, a partir das 9h30, 10 horas, vai ser realizado aqui na paróquia mutirão de arrecadação dos alimentos, como a gente fez durante vários tempos. Vamos retomar esse mutirão sábado que vem, aqui na calçada da igreja, aqui, das 10 às 4 da tarde. Você tem a oportunidade de juntar as coisas em casa essa semana, chamar os amigos, os vizinhos, para colaborar com essa arrecadação de alimentos em prol das famílias necessitadas que nós temos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Os irmãos, para celebrarmos com dignidade os santos mistérios, roguemos o perdão dos nossos pecados. Tende compaixão de nosso Senhor. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe e absolva os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai, nós nos louvamos, nós nos bendizemos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Pai. Pecado do mundo, tende piedade de nós. Pecado do mundo, acolhemos nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Altíssimo Jesus Cristo. Oremos. Deus, protetor dos que em vós esperam, sem vós nada tem valor e nada é santo. Multiplicai sobre nós a vossa misericórdia, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens temporais, que possamos aderir desde já aos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus dos Reis, por favor. Podemos sentar. Leitura do segundo livro dos Reis. Naqueles dias veio também um homem de Baal-Salisa, trazendo em seu alforje para Eliseu, o homem de Deus, pães dos primeiros frutos da terra. Eram 20 pães de cevada e trigo novo. E Eliseu disse: dá ao povo para que coma. Mas o servo respondeu-lhe: como vou distribuir tão pouco para 100 pessoas? Eliseu disse outra vez: dá ao povo para que coma. Pois assim diz o Senhor: comerão e ainda sobrará. O homem distribuiu e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Palavra do Senhor. E saciais a nossa fome. Graças te dei, Senhor, todas as criaturas, tudo que por vós fostes criado. Bendigam-vos todos os fiéis.
proclamem a glória do teu reino e anunciem os teus feitos gloriosos. Todos têm os olhos postados em vós, ó Pai, e a seu tempo o Senhor nos dá o seu alimento. Abra, Senhor, as mãos e nos sacie com muita generosidade. O Senhor é justo em tudo o que faz, em todos os seus caminhos, e perfeitos são as obras de Deus. O Senhor está perto de quantos o invocam, em verdade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por todos os séculos dos séculos. Só lembrando a todos, a missa ela é transmitida também via internet, e em casa você pode acessar o YouTube, digitando lá Paróquia São Francisco de Assis, Vila Guilhermina, e você vai poder rever a homilia, as leituras, né? E com esse negócio aqui, ó, tá vendo? O som sai perfeito, diferente aqui da igreja, tá? Vamos ouvir o texto da carta. Vamos ouvir o texto da carta aos Efésios. Carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes, com toda a humildade e mansidão. Suportai-vos uns aos outros com paciência, no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança, a qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Palavra do Senhor. De nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus partiu para o outro mar, o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Lago de Tiberíades. Seguia-o uma numerosa multidão, por ver os milagres que ele realizava nos doentes. Jesus subiu a um monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ao seu encontro, Jesus disse a Filipe:
onde havemos de comprar pão para lhes dar de comer? Jesus disse isso para experimentar o apóstolo, porque Jesus sabia muito bem o que ele ia fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não chegam para dar um pedacinho para cada um. Disse-lhes um dos discípulos, André, irmão de Pedro: olha, está aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Mas ele está oferecendo esse pão e esse peixe, mas o que é isso para tanta gente que está aqui? Jesus respondeu: mande todo mundo sentar. Havia ali muita grama naquele lugar. E os homens sentaram-se em número de 5.000 pessoas. Deus me livre. Então, Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados, fazendo o mesmo com o peixe. E todos comeram quanto quiseram. Quando ficaram saciados, Jesus disse aos discípulos: recolham todos os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-nos e encheram 12 cestos com os pedaços de pão e também tudo que tinha sobrado dos peixes. Quando viram o milagre que Jesus fez, todo mundo começou a dizer: esse é um profeta de verdade, que estava para vir para o mundo. Mas Jesus, espertamente, sabendo que essa gente queria elegê-lo rei, fugiu. Se retirou novamente para o lugar sozinho, para uma outra montanha. Palavra da salvação. Povo sem vergonha, né? Podemos sentar. Olha, estamos acompanhando Jesus sofrendo com ele por causa das múltiplas rejeições que ele vai sofrendo, seja da sociedade do seu tempo, seja também pela religião do seu tempo. Também nós estamos acompanhando a caminhada que vai se realizando para o crescimento de fé da pascal dos discípulos. Tudo vai fazendo parte da caminhada deles. E nesse caminho, eles também, como a comunidade, deram muita decepção a Jesus. Acreditam que Jesus, na verdade, é um fracassado. Não obedecem a Jesus do que ele manda, do que ele fala. Não conseguem se libertar daquela mentalidade antiga, opressora, aquela mentalidade que escravizava. É terrível ser assim, é terrível conviver com gente assim. Os apóstolos trazem uma multidão com eles após a missão no qual Jesus havia enviado todos. A multidão vem por causa de falsa esperança. Os apóstolos extrapolaram. Não era para fazerem nada, nem muito menos ensinar, porque eles nem têm condição de ensinar ainda, não têm nem capacidade ainda de ensinar. Mas eles se meteram a fazer essas coisas e o povo ficou tudo alvoroçado. Eles falaram, pintaram Jesus assim que o povo ficou todo doido e queriam ver Jesus para resolver os seus problemas. Aquela multidão foi em busca de uma falsa esperança.
Eles acreditavam que Jesus ia resolver cada probleminha deles. Que problema quem não tem? Todo mundo tem, né? E que Jesus iria resolver tudo para eles, assim, numa boa. Os apóstolos achavam que ia agradar Jesus. Acreditavam mesmo que iriam agradar Jesus quando Jesus visse aquele povaréu todo vindo ao encontro dele. Estavam enganados. Os apóstolos acreditam que serão reconhecidos e serão recompensados por Jesus. Também não aconteceu nada disso. A multidão que chega cria um problema de verdade, um problema real. É gente pobre, pobre demais. Nos outros evangelhos é o povo do deserto, aquele povo que foi largado, abandonado pela família para morrer. Velhos, crianças, né? Famílias que eram abandonadas mesmo, né? No deserto para morrer. Gente doente, por exemplo. As famílias faziam isso, né? E essa gente que vem ao encontro de Jesus, como é que vai fazer? É uma grande multidão. O que fazer de concreto? Essa gente vai comer o quê? Vai beber o quê? Vai dormir aonde? Os apóstolos, os discípulos, pura e simplesmente não tem como fazer isso. Eles botam Jesus e dizem para Jesus: Jesus, manda essa gente embora. Jesus não faz isso. Já ao contrário, Jesus se enche de compaixão, né? Da situação de ver o povo na mão de uma sociedade vagabunda, sem vergonha, uma sociedade que não distribui a renda, que é isso que eles viviam, e pior, o povo na mão dessa gente safada, desses falsos profetas, toda essa gente sem vergonha. Coitado do povo, está lascado. É triste. Aí o Evangelho de São João hoje, no capítulo 6, de 1 a 15, narra essa primeira multiplicação dos pães. Mas na perspectiva de São João, multiplicar os pães não é milagre. Na perspectiva de São João, segundo a catequese dele, a catequese de São João, joanino, é um sinal de quem é Jesus. O importante não é o que Jesus fez ali, o importante é o que aquilo revela sobre ele. Então, ao contrário de Mateus, Lucas e Marcos, que chamam isso de milagre, João não chama de milagre, João chama de sinal. Ergon. E no fundo, tudo que Jesus faz em si mesmo não tem importância, mas o que ele faz revela quem ele é. Descobrir quem ele é de verdade. É um sinal revelador. A ação de multiplicar os pães vai provocar e aumentar a crise entre os discípulos. Vai gerar um conflito entre os discípulos e muitos abandonarão Jesus por causa disso. É fácil entender. Jesus não manda embora o povo, vai multiplicar os pães. Nele não espera nada dos discípulos que são irresponsáveis. Vocês trazem essa gente toda para cá e depois você simplesmente lava as mãos, se vire, não pensa nos pobres. Vai provocando uma crise entre eles. E muitos vão abandonar Jesus. O texto de São João, mais para frente, vai falar: muitos dos discípulos, ouvindo Jesus, falaram. Essa palavra que ele ensina é dura demais. Não podemos escutá-la. Vamos abandoná-lo. Muitos discípulos abandonaram Jesus e não andavam. Jesus ficou tão pé da vida
que até voltou para os 12 e falou, vou vocês também. Vocês não querem ir embora também? Vamos para a batata vocês também. Se mande. Vai, bora. Suma na minha frente. Vai aumentando. Por quê? O que vai acontecer é que a multiplicação dos pães vai provocar uma reflexão sobre o pão verdadeiro. O pão de comer, tomar café com mortadela, com queijinho, com essas coisas todas, é um pão que alimenta o corpo. Mas Jesus fala, só esse pão não salva ninguém. O que salva é o pão verdadeiro. E eu sou o pão descido do céu. Isso fala Jesus. Quando ele começa a falar isso, complica tudo, né? Vai dando essa confusão toda. A palavra pão, ela é muito importante na Bíblia. A palavra pão é muito importante, tem um significado de memorial. O Evangelho de Jesus é um alimento espiritual para aqueles que conseguem realizar o êxodo de si mesmo, superar aquele êxodo do passado, né? Do Antigo Testamento, assemelhar-se de tal modo a Jesus Cristo na sua vida, na sua morte, e tornar-se um dom total de si mesmo, por amor aos outros. Não é qualquer um que serve para isso. Não é. Quem só pensa em ter, em acumular, em levar vantagem, não consegue entender o que Jesus fala, as críticas que Jesus faz, não consegue entender. E por isso abandona a fé. Bom, vá atrás de qualquer coisa também, né? Vá atrás de qualquer coisa. Hoje em dia tem religião para tudo. Hoje em dia tem conversinha fiada em todo lugar que você quiser, né? Então as pessoas acabam buscando esse tipo de coisa. É o que acontece. Muitos abandonaram Jesus porque que história é essa de pão do céu? Como ele pode ser o pão do céu? De que jeito? Jesus está falando do alimento verdadeiro, do alimento espiritual, né? E é tão verdade que Jesus fala que no Êxodo, aquele povo do Êxodo, do Antigo Testamento, eles comeram o pão que Deus mandou do céu. Foi Deus que mandou do céu. Deus. Não foi de menino nenhum que ofereceu nada. Foi Deus que mandou diretamente. E todos eles morreram. Então, por quê? Exatamente disso. Não conseguem superar aquela mentalidade antiga. Não conseguem repartir. As recomendações do livro do Êxodo está cheia, né? Deus falava, olha, eu vou mandar o pão do céu. Vocês não peguem demais cada um para ter mais do que o outro. Repartam as coisas. É lógico que ninguém fez isso. Lógico que ninguém fez isso, porque a cabeça da gente é assim, quanto mais tem, mais quer. Quanto mais tem, mais quer. É? Eu quero ter mais que o outro que se dane, está faltando, que se, entendeu? Que se lasque. É aqui igual aquele homem doido da parábola, né? Aquele cara doido da parábola. A plantação, a colheita. Nossa, agora tem tanto dinheiro, tem tanta colheita maravilhosa. Que beleza. Vou viver numa boa. Ai, de noite Deus fala, você é doido da cabeça, você é louco, você vai morrer hoje, eu vou ir buscar você hoje à noite. É mais ou menos parecido com isso, né? A mentalidade. Não é realmente, não é qualquer um que entende que o verdadeiro pão descido do céu é Jesus Cristo. Até a palavra pão, que é uma coisa que inventaram, que tem presente em todas as culturas do mundo. Eu não sei quem inventou o pão. É um mistério, porque todas as culturas do mundo, do Ocidente ao Oriente, qualquer lugar, eu não sei como as pessoas fazem pão.
Uns de um jeito, outros de outro, mas todo mundo faz o pão, usa a mesma receita praticamente. Então o pão, ele acaba tendo um significado de teológico, espiritual, que é muito importante compreender isso. O capítulo 6 de São João é muito importante porque é um mini evangelho. É um mini evangelho dentro do evangelho. É um mini evangelho contendo a mensagem essencial de Jesus e a identidade de Jesus. É um drama danado. É um drama. Olha, só o capítulo 6 daria para fazer um filme maravilhoso. Alguém poderia fazer, algum cineasta famoso, Scorsese, esses grandes cineastas do mundo, né? Poderia fazer. É um drama. Só o capítulo 6 que contém a multiplicação dos pães. É um drama humano, é um drama de fé, é um drama, é um capítulo cheio de controvérsias sobre quem é Jesus. O pão é algo necessário, né? O pão é algo necessário para a vida, para viver, né? O pão, não vamos esquecer que o pão também foi utilizado pelo diabo nas tentações. No deserto, transforma essas pedras em pão. Porque parece que o pão, ele tem esse significado não só de sobrevivência, mas de poder. Quem tem poder de comer pão, tem poder. Tem um poder. E não é à toa que o diabo também utiliza o pão para tentar ofuscar, desfigurar a missão de Jesus. Como se Jesus tivesse vindo para transformar pedra em pão no sentido de ficar riquíssimo. A missão dele era ficar rico, né? Economicamente, que é o simbolismo da pedra, né? E do pão. Ali no texto de Mateus 4. E também no Deuteronômio aparece essa questão. Mas depois também, Jesus, quando vai ensinar a rezar, eles falam, ensina a gente a rezar. Judeu sabia rezar pra caramba, tem tanta oração bonita dos judeus, não sei para que queria mais saber de oração também, né? Para quê? Mas, no entanto, é esquisito. Eles falam para Jesus, ensina a gente a rezar. Atenção que na oração do Pai Nosso, o pão aparece agora com um acréscimo, uma palavra nova. Pão nosso. O pão nosso. Né? Não é mais como era antigamente, né? Porque essa oração do Pai Nosso vem das crianças, né? É uma oração infantil, uma oração das crianças. E Jesus, depois, ele transforma o vocabulário era o vocabulário infantil, do universo das crianças, né? Meu pai, era sempre meu pai, meu pão, dá-me meu pão. Era assim. E Jesus muda. Jesus acrescenta a palavra nosso como uma espécie de quarto pedido, é um pedido para Deus. O pão nosso. No Êxodo, o pão é dado por Deus. E o pão é dado por Deus no Êxodo como chuva. Choveu o pão, né? Disse lá o Êxodo 16, vou fazer chover o pão do céu. O povo deve colher somente a porção para cada dia, a fim de eu saber se andam ou não na minha lei. Parece que juntar coisa demais é pecado na visão de Deus, inclusive a comida. Parece que Deus condena quem acumula, segundo o Êxodo, né? Porque a acumulação gera desigualdade.
Imagina se no deserto só, aquele povo, todo mundo morrendo de fome, alguns pegam mais, outros não pegam nada. E se você não é capaz de repartir o que você tem com o outro, não adianta. Né? Sabemos então que no Êxodo ninguém deu bola para Deus, ninguém deu confiança nenhuma para Deus, como é até hoje, é assim, até hoje, desse jeito, ninguém dá bola para os ensinamentos de Deus, para esses ensinamentos que tocam mais diretamente no modo da gente viver. O Êxodo diz: não deram ouvidos e preocupados com amanhã pegaram a mais, chegando a faltar para uma parte do povo. É evidente. A desigualdade. Né? Deus quer acabar com a desigualdade no deserto, o Êxodo. Por que ele quer acabar com a desigualdade? Porque o povo viveu no Egito 200 anos como escravo, num país desigual. A desigualdade. O povo do Egito era nada. Não era nem gente. Considerado gente. Então Deus quer ensinar o contrário para eles. Mas para que ensinar o contrário, vocês não podem ser desiguais. Está lá no Êxodo 16, é só ler lá em casa. Por isso, quando Jesus ensina o Pai Nosso, ele diz claramente: o pão nosso de cada dia. E Jesus recupera então a vontade de Deus, a vontade primeira de Deus, do Criador, a vontade de Deus. O fato é que o pão do alimento, para adquirir sentido, vai adquirindo sentido novo. No Evangelho de João, capítulo 6. O pão é o próprio corpo de Jesus, que então nos remete à Páscoa, à celebração da Páscoa na Quinta-feira Santa. A multiplicação dos pães conduz então a essa reflexão central sobre Jesus. Ele é o pão da vida, ele é o pão verdadeiro. Antes da multiplicação, Jesus passa o dia inteiro ensinando o povo. Ensinando, revelando o seu interior para as pessoas. Então, o ensinamento dele é o pão, é um alimento espiritual. A compaixão de Jesus aumenta quando André aparece com esse moleque, com esse menino pobre, doente, sabe lá Deus, que tem 5 pães e 2 peixes dentro de uma sacola. É o menino vendo o drama e o conflito que está acontecendo entre Jesus e os discípulos. O menino se oferece, na ingenuidade dele, o pão, os 5 pães e os 2 peixes que ele tem, que era para a sobrevivência dele. Ele, ingenuamente, vai lá e fala para Jesus: olha, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixes, serve para alguma coisa? O menino toma essa atitude, ninguém mais toma uma atitude assim. Ninguém. E isso comove mais ainda Jesus. Jesus fica mais, como é que é possível? Jesus fica muito comovido com isso e cheio de compaixão. E os discípulos falando aquela coisa racional: isso não dá para nada, isso não serve para nada, isso não dá nada, aquelas coisas. Ninguém quer assumir responsabilidade de nada. Dane-se o povo, entendeu? Eles pensam assim. Jesus diz: não, Senhor. Nada disso. Olha, devemos pensar sempre que somos e estamos numa comunidade em que, diante da aflição do povo, devemos ter uma voz. Devemos dar um grito contra os mecanismos estruturantes que levam o povo à miséria e à fome.
a fome, a miséria, não é vontade de Deus. A fome e a miséria acontece por causa da estrutura social que nós temos. E a gente não pode se conformar com isso. A gente não pode achar que isso é assim. Nós podemos amenizar o distanciamento, os problemas do povo. Você pode amenizar, mas é preciso resolver. Ainda 9 milhões de brasileiros não têm o que comer. Já foi pior, eu sei, todo mundo sabe. Quem não lembra da década de 70, 80, era pior, muito pior. Se você voltasse no tempo, de volta para o futuro aí, entrasse naquele carro e voltasse na década de 70, você ia ficar assustado. O nascimento de crianças que morriam, né? Era um absurdo, era muito pior. Claro, hoje com todo o trabalho que se faz, que se fez aí, desde a democratização até agora, tende a dar uma diminuída, mas ainda é muita coisa. Muita coisa, 9 milhões de pessoas nessa situação de completa, não tem o que comer, né? A gente não pode ficar quieto. Não pode achar normal. É normal. Não é normal. Não é normal. Jesus multiplica os 5 pães e os 2 peixes. O detalhe é esse, que eu já disse para vocês. É Jesus mesmo que distribui os pães. Ele mesmo distribui os pães e os peixes. Após essa sequência de agradecimento, que lembra um pouco a Eucaristia, mas não é Eucaristia. Pegou o pão, agradeceu, pegou o peixe, agradeceu. Não é Eucaristia, é uma para-Eucaristia, uma preparação para o que vem depois, mais para frente. Jesus apresenta a verdadeira refeição. Os cestos sobram, 12. É o alimento messiânico chamado, que lembra as 12 tribos de Israel, mas também lembra os 12 apóstolos, o povo de Deus, a igreja compromissada, né? Com a miséria, a pobreza, com os pobres, lutadora para se ter uma estrutura social capaz de proporcionar o bem-estar a todas as pessoas. No Isaías 25, esse episódio de Jesus lembra muito bem o Isaías 25, versículo 6, quando há uma luta entre o povo de Deus e os orgulhosos, as pessoas rancorosas, as pessoas que têm ódio no coração. Existe uma luta e o povo de Deus vence. E o profeta Isaías, do capítulo 25, versículo 6, nos fala que acabou a luta, o povo de Deus venceu. Deus mesmo preparou uma mesa, Deus mesmo preparou um banquete e chamou a todos aqueles que lutaram e venceram os orgulhosos e arrogantes a participar daquele banquete. Não é ninguém que preparou o banquete, foi Deus mesmo que preparou. Para nós compreendermos que o sinal de Jesus é: tenham fé em mim, acreditem em mim, se alimentem do meu ensinamento, se alimentem do meu corpo e do meu sangue, para a gente ter força para lutar, para vencer, para superar, para nós mesmos aprendermos o valor e o dom da partilha. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso,